Olá, turminha. Tio Alex aqui na telinha de vocês. E hoje a gente vai para a nossa aula de revisão da quarta etapa. Todo mundo preparado? Vamos lá? Como vimos na nossa quarta etapa, né, turma? A gente viu que a quarta etapa foi repleta de conteúdos que a gente estudou no decorrer do nosso ano letivo. Vimos conteúdos do primeiro período, do segundo período, do terceiro período e também vimos conteúdos novos que a gente abordou no nosso quarto período. A gente viu as capacidades físicas, conteúdo que a gente estudou no primeiro período, e viu que capacidade física é todo o atributo físico treinável no organismo humano. Ou seja, se é um atributo físico treinável, ele está passível de melhora por meio de treinamento específico. A gente conheceu as capacidades físicas, como agilidade, flexibilidade, força, resistência, velocidade, equilíbrio e coordenação motora. A gente viu que a flexibilidade ela tem como característica principal a maior amplitude de movimento numa articulação. E vimos que a resistência ela tem como característica principal suportar a fadiga e utilizar o oxigênio como fonte de energia. A gente estudou também as PCAs, que são as práticas corporais de aventura. A gente estudou a escalada artificial. Mas antes de falar em escalada artificial, a gente viu que as práticas corporais de aventuras, ela integra o ser humano e a sua tecnologia ao meio natural e urbano. Ou seja, são práticas corporais que envolvem o ser humano com a natureza. E vimos que alguns exemplos de práticas corporais de aventura, como a escalada, como o slackline, como o parkour, o arvorismo e outros tipos. Mas na escalada artificial a gente percebeu que, nas nossas aulas, que a escalada como prática aventureira, ela surgiu no século XV na Europa. Porém, bem mais recente surgiu a escalada artificial, por volta de 1970. E a escalada artificial, ela surgiu justamente pela necessidade de seus praticantes treinarem durante o inverno rigoroso, já que a prática não era possível nas montanhas. E a gente também estudou um pouquinho sobre as danças urbanas, principalmente o freestyle no hip hop. E a gente percebeu que o freestyle, ele é um estilo livre do hip hop, que tem como característica principal a disputa pelo improviso, no qual seus praticantes são encorajados a criarem movimentos e desenvolverem um estilo pessoal próprio. Seus praticantes estão frequentemente envolvidos em batalhas de freestyle, ou seja, batalhas que são caracterizadas pela disputa do improviso. A gente também estudou um pouco sobre o atletismo, principalmente a parte introdutória, até mesmo porque atletismo é um conteúdo muito extenso, ou seja, a gente conheceu um pouquinho do contexto histórico do atletismo e as suas respectivas provas. Mas será que você consegue diferenciar as provas de campo do atletismo pelas provas de pista? Vou dar uma dica que vai ficar muito fácil de você diferenciar. As provas de campo, elas são caracterizadas pelas provas que têm saltos, arremessos e lançamentos. Ou seja, as provas de salto do atletismo, como salto em distância, salto com vara, salto triplo, são caracterizadas como provas de campo. Já as provas de pista, elas têm como característica principal aquelas provas que são disputadas dentro da pista de atletismo, ou seja, aquelas provas no qual o participante ele é dividido ou são divididos entre as raias, ou seja, são competições que acontecem somente na pista de atletismo, como é o exemplo das corridas rasas, como é os 100 metros livres, os 200 metros livres ou os 400 metros livres. Também como as provas de barreira, como os 110 metros com barreira e as corridas com obstáculos. E também as corridas de revezamento. Depois dessa dica fica fácil diferenciar prova de campo de prova de pista, não é, turma? E por fim, a gente estudou um pouquinho da capoeira, que é uma luta do Brasil. A capoeira,
ela é uma luta criada no Brasil pelos negros escravizados, que foram trazidos à força do continente africano e junto com eles trouxeram as suas tradições culturais, ganhando assim uma força muito grande no Brasil. A capoeira ganhou tanta força no Brasil que em 2014 a roda de capoeira ela foi reconhecida como patrimônio imaterial. Vocês sabem o que é um patrimônio imaterial? É um patrimônio que ele deve ser passado de geração a geração. Ou seja, depois desse reconhecimento, a capoeira jamais vai entrar no esquecimento, porque é uma prática que deve ser passada de geração a geração. Os principais instrumentos da capoeira são berimbau, como vocês podem ver na imagem, pandeiro, atabaque, cachixi, agogô e reco-reco. Bom, turma, essa foi a nossa revisão de conteúdo da quarta etapa. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário. No caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo no meu privado e eu espero que vocês realizem uma excelente prova. Leiam a prova com atenção. Tchau, até a próxima aula.